Oi, gente! Como estão vocês? Espero que bem. E hoje eu trouxe uma peça bem colorida. E se eu falar que eu não tô apaixonada, eu vou estar mentindo. Eu tô amando essa peça, que a gente pode usar aí com um suplá ou uma mandala, que é bem colorido, bem alegre, tá? Gente, eu utilizei a linha Amigurumi na confecção dessa peça, então várias cores. O peso de cada linha tá aqui na descrição do vídeo, assim como todas as cores que eu utilizei, tá? São um total de 7 cores, ok? Mas vocês podem usar só duas ou só uma, fica a gosto de vocês, a critério de vocês. Se vocês têm sobras aí de fio, aproveita para eliminar fazendo essa peça aqui, que é muito fácil e gostosa de trabalhar. Amores, essa peça ficou com 35 centímetros de diâmetro. Então, em qualquer ponto que você for medir, 35 centímetros, tá? Se você utilizar outro fio, por exemplo, o fio Amigurumi, o tex dele é 492. O novelinho tem 125 gramas. Só para vocês terem ideia, o peso total dessa peça ficou com 82 gramas. Bem econômico, né? Show de bola. Espero que vocês gostem também. Então, se vocês utilizarem um fio 6, ele vai ficar bem maior, tá? Então, faça aí para ter uma amostra. Pode fazer com fio 4, pode usar a linha Anne, pode utilizar fio Charme, pode usar fio 4, tá? O legal aí é vocês eliminarem as sobras de fios e estarem trabalhando essa peça aqui que ficou super bacana, tá bom? Espero que vocês gostem também. Então, vamos lá? Eu vou utilizar a agulha 3 milímetros e a gente vai precisar de tesoura, porque são várias vezes que nós vamos arrematar aí os nossos fios, tá certo? Vou dar uma pausadinha e já volto para a gente iniciar a nossa aula. Vamos dar início, então. Vou começar com o amarelo, trabalhando o miolinho. Vou fazer um anel mágico. Vocês podem fazer as 5 ou 6 correntes e fechar com um ponto baixíssimo. Eu vou subir mais 2 correntes, que equivale a um ponto alto, e mais uma correntinha, que será o intervalo. Um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto, uma corrente. A contar aqui das correntinhas iniciais, já temos 3 pontos altos separados por uma corrente. Vamos trabalhar um total de 14. Vou adiantar os meus e já volto para finalizar a primeira carreira. Feito, então, um total de 14 pontos altos separados por uma correntinha. Vamos puxar aqui essa ponta de fio, fechando o nosso miolinho. Depois, a gente arremata ele para não desmanchar o trabalho. Vou vir aqui na segunda correntinha, finalizar com ponto baixíssimo. Já podemos cortar nosso fio, porque só esse miolinho e depois o bico final, que a gente vai utilizar o amarelo, tá? Vamos ter bastante arremates para fazer aqui na nossa peça. Agora, eu vou entrar com um nude. Laçadinha na agulha. Já vamos iniciar com um ponto alto. Então, laçada na agulha. Dou uma laçadinha e segura aqui, ó, dessa forma. Vou entrar em qualquer um dos intervalos de uma correntinha. Puxar uma laçada. Puxo uma laçada e passo sobre 2. E deixo na agulha. Mais uma laçada. Puxei uma laçada, passo sobre 2. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Agora, finalizo os 2 pontos altos juntos, ok? Uma corrente, vou pro próximo intervalinho. Puxo a laçada, passo sobre 2, deixo na agulha, laçada, passo sobre 2, ficando com 3 na agulha. Finalizo.
Sempre com uma correntinha de intervalo, vamos trabalhar 2 pontos altos fechados juntos em cada um dos 14 intervalos de uma corrente de base. Ficando assim com um total de 14 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, ok? Aí eu já volto para finalizar a carreira junto com vocês. Prontinho, feitas 14 repetições, a corrente de intervalo. E agora, vamos passar a nossa agulha. Veja que aqui a gente tem essa laçadinha aqui em cima dos pontos, tá? Nós vamos pegar essas duas laçadinhas abaixo. Sai lá no avesso. Puxa uma laçada. Finalizando com um ponto baixíssimo. Assim, o ponto fica bem certinho e a gente não vê onde iniciou ou finalizou o nosso trabalho. Corte o fio. Puxa a laçada pela agulha, finalizando aqui para não desmanchar. Gente, em alguns momentos a gente vai ter a impressão, ó, que o nosso trabalho vai virar chapéu. Será nessa carreira e depois quando a gente encontrar aqui o verde. Mas não se preocupe, ó, veja como a minha peça está bem assentada, é assim mesmo. Se a gente quiser fazer aumentos, a nossa peça, por fim, vai ficar embabadada, tá? Então, fiquem seguros, se a gente tiver a tensão de ponto parecida, a nossa peça aqui, ó, vai ficar bem certinha, tá? Bem retinha, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos entrar com o verde. Laçadinha na agulha. E agora, para cada intervalo de uma corrente de base, inicia-se aqui com um ponto baixo e 2 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Lacei, trabalho mais 2 pontos altos, ficando com um grupinho de 3 pontos altos. Faço uma ou 2 correntes, tá, gente? Vou pro próximo intervalo e faço 3 pontos altos. Certo? Eu vou fazer apenas uma, tá, gente? Porque como a gente tá trabalhando 3 pontos altos, a gente já está fazendo um aumento. 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente de base. Como eu falei, vocês podem fazer uma ou 2 correntes. Vou repetir até o final da carreira. Feita a última correntinha, finalizo com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do início e posso arrematar o fio que a gente vai entrar com o azul. Finalizada então a nossa carreira, com os bloquinhos de 3 pontos altos, agora vamos entrar com o azul. Em qualquer intervalinho de uma corrente, prendemos o nosso fio com um pontinho baixo. E já subo 2 correntes que equivalem a um ponto alto. Mais um ponto alto no mesmo intervalo. Uma corrente, laço e no mesmo intervalo, trabalhamos mais 2 pontos altos. Faço uma corrente e vou lá para o próximo intervalo. Trabalho 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente, vou para o próximo intervalinho de uma corrente de base. E vou repetir 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Faço uma correntinha, vou para o próximo intervalo. Então, vamos repetir por toda a volta esse processo. Finalizada a carreira, pode arrematar o seu fio, que eu já venho com a próxima cor. Finalizada então a repetição no tom azul, agora vamos para o lilás. Laçadinha na agulha. Vá em qualquer intervalo de uma corrente.
tá? Um ponto baixo, duas correntes que equivalem a um ponto alto. Mais duas correntes de intervalo, laço, no mesmo intervalo um ponto alto. Lacei, vou para o próximo intervalinho de uma corrente. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Já temos dois Vzinhos. Lacei, próximo intervalo de uma corrente. Um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Vou para o próximo intervalo. Um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto. Vamos trabalhar esses Vzinhos em cada intervalinho de uma correntinha de base. Finalize aqui na segunda correntinha com um ponto baixíssimo e pode arrematar o seu fio. Feita a carreira dos Vzinhos, uma dica para vocês, amores, a cada troca de cor já vai arrematando os seus fios, tá? Deixando só da última cor. Assim, quando a gente chega no final do trabalho, já está todo pronto. Agora, a próxima cor é o vermelho. Vem em qualquer intervalo de duas correntinhas dentro dos Vs, um ponto baixo, prendendo o fio, duas correntes. Laço, dois pontos altos, ficando com total de 3 pontos altos. Uma corrente, vai para o próximo Vzinho e repete. 3 pontos altos. Uma corrente, vou lá para o próximo V. 3 pontos altos. Ou seja, vamos trabalhar grupinhos de 3 pontos altos em cada Vzinho de base, com uma corrente de intervalo entre cada grupo. Ok? Finalizada a carreira, pode cortar o seu fio, que eu já volto com a próxima cor. Finalizada, então, aqui a carreira no vermelho, vamos agora entrar com o laranja. Laçada na agulha. Vamos trabalhar em todos os intervalinhos aqui de uma corrente de base. Para iniciar, um ponto baixo, duas correntes que equivalem a um ponto alto. Duas correntes de intervalo, lacei no mesmo intervalo um ponto alto. Fiz um Vzinho. Laço, vou para o próximo intervalo. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Laço, vou para o próximo intervalo. Um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Vou para o próximo intervalo. Um ponto alto, três correntes e um ponto alto. Ou seja, nós vamos intercalar duas, três correntes, duas e três correntes, sempre um Vzinho dentro de cada corrente de base, até o final da carreira. O nosso último Vzinho terá que ter três correntes, porque aqui o primeiro são duas correntes. Não arremate o fio. A partir de agora, nós iremos trabalhar duas carreiras com cada cor, tá? Então, vou finalizar aqui a sequência dos meus Vs e já volto. Feito a minha sequência dos Vs, o último com três correntes, tá? Vamos agora aprender com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha do início. Finalizando esta volta. Entro já nesse intervalo, que eu tenho duas correntes, e faço um ponto baixo. Laço. No próximo Vzinho, que eu tenho três correntes, vou trabalhar um total de 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Vou para o próximo Vzinho de duas correntes e faço um ponto baixo. Laço, já vou para o próximo V e faço a repetição dos 7 pontos altos.
2, 3, 4, 5, 6 e 7. Feito 7 pontos altos, vou pro próximo vizinho e trabalho um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência que iremos trabalhar por toda a volta. Ponto baixo, 7 pontos altos, ponto baixo, 7 pontos altos, ponto baixo e assim por diante. Feito o último grupinho de 7 pontos altos, faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho baixo trabalhado e aí sim pode arrematar o seu fio pra gente dar início com outra cor. Prontinho, amores, terminado aqui os nossos grupinhos de 7 pontos altos, separados por um pontinho baixo, arrematado o fio. Vamos agora entrar com o verde. Você vai vir aqui no seu grupinho de 7 pontos altos e vai contar 1, 2, 3. Aqui no quarto ponto alto, vai prender o fio com um ponto baixo. Ok? 2 laçadas na agulha. Vamos vir nesse ponto baixo, entre os grupinhos de 7 pontos altos, e sobre ele vamos trabalhar um ponto alto duplo. Puxei uma laçada, passo sobre 2 e sobre 2, finalizando o meu ponto alto duplo. Faço 6 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 2 laçadas na agulha e no mesmo intervalinho, outro ponto alto duplo, ficando dessa forma. Vamos aqui no nosso grupinho de 7 pontos altos e fazer um ponto baixo no quarto ponto alto. Ó, vai ficar dessa forma aqui os nossos V's. Mais uma vez, 2 laçadas, venho no pontinho baixo entre os grupos de 7 pontos altos e trabalho um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, 2 laçadas, ponto alto duplo no mesmo intervalinho. Feito isso, venho aqui no quarto ponto alto e faço um ponto baixo. Certo, amores? Vamos fazer essa repetição por toda a volta. Volto aqui para finalizar a carreira e subirmos com a próxima, que é repetição dessa carreira, só que uma quantidade maior de pontos altos. Pronto, amores, feito então todos os nossos V's. Vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo trabalhado. Subo uma corrente e faço um pontinho baixo no mesmo intervalo. Essa ponta de fio aqui a gente já pode ir escondendo agora nessa carreira, tá? Dentro dos V's, vamos trabalhar um total de 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Venho aqui no ponto baixo da carreira de base, pego bem no meio do ponto, ó, e faço um ponto baixo. Laço o fio, vou pro próximo V e vou repetir os 9 pontos altos. Então, notem que é a mesma coisa que a gente fez na carreira na cor laranja, só que ali eram 7 pontos altos e aqui serão 9. Então, eu já tenho 6, 7, 8 e 9. Ponto baixo sobre ponto baixo. E vamos fazer essa repetição até o final da carreira. Feito aqui o seu último grupinho de 9 pontos altos, faça um ponto baixíssimo sobre o primeiro ponto baixo trabalhado e pode arrematar o seu fio, que eu volto trabalhando com a próxima cor. Prontinho, amores, terminada a repetição, ó, eles ficam meio arrebitadinhos, tá? Mas não se preocupe que daqui a pouquinho já se ajeita, fica bem retinho.
Vamos entrar agora com um nude. Então, eu tenho aqui 2, 4, 6, 9 pontos baixos. Vou vir no quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, bem no ponto alto central. Faço um ponto baixo. Dou 2 laçadas. Vou trabalhar um ponto alto duplo no pontinho baixo, ó, sempre pegando aqui no meio do ponto. Agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 laçadas, ponto alto duplo no mesmo intervalo. Faço um pontinho baixo no quinto ponto alto de base. Feito o meu V. 2 laçadas, vou pro próximo pontinho baixo e faço um ponto alto duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, 2 laçadas, ponto alto duplo no mesmo intervalo. Vou lá pro quinto ponto alto de base e faço um pontinho baixo. Então, aqui a gente já tem 2 vezes, tá? Vamos repetir até o final, dessa forma, e eu já volto pra gente trabalhar a próxima carreira ainda na mesma cor. Pronto, meus amores, feito então os nossos V's. Feito aqui o último, vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo da carreira. Entro dentro do meu ponto baixo e já subo um ponto baixo. Laço. Dentro dos V's, e já aproveitando para esconder essa ponta de fio, vou trabalhar um total de 11 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tá? Então, a gente começou com 7, 9 e agora 11 pontos altos. Faça um ponto baixo sobre ponto baixo. Assim como a gente fez na carreira anterior. Só que agora com um total de 11 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Feitos 11 pontos baixos, aliás, 11 pontos altos, ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos repetir essa forma até o final da carreira. Ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo trabalhado, e eu já volto para a gente trabalhar a nossa próxima cor, que será o azul. Pronto, meus amores, então finalizada essa parte, agora vamos com o azul. Da mesma forma, tá? Então, a gente sempre vai aqui no ponto alto central. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 9, 11. Vamos no sexto, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficando 5 pontos altos para cada lado. 2 laçadas. Ponto alto duplo. No ponto baixo, ponto alto duplo. Vou fazer 9 pontos altos. 9 correntes, tá, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 laçadas, ponto alto duplo no mesmo intervalinho. Feito o meu V. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto alto, um ponto baixo. 2 laçadas, ponto alto duplo lá no pontinho baixo da base. Trabalho 9 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 laçadas, ponto baixo no mesmo intervalo, ok?
Vou lá no sexto ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, faço um ponto baixo. Então, a gente vai repetir esses Vs por toda a volta. Finalizou com ponto baixíssimo? Faz outro ponto baixo para iniciar a próxima carreira, como a gente fez aqui nas carreiras anteriores. E dentro do V, nós vamos trabalhar agora um total de 15 pontos altos. Tá, gente? Então, é da mesma forma que a gente fez aqui os 3 anteriores, o nude, o verde e o laranja, a gente tá fazendo agora os Vs, só que agora com 9 correntes, o ponto alto duplo é a mesma forma, ponto baixo no ponto alto central, que agora eu tenho 11, então eu vou no sexto. E aqui dentro eu vou trabalhar um total de 15 pontos altos. Eu não vou fazer 13, porque eu preciso que dê uma abertura, tá? Para abrir aqui a minha peça, que se eu fizer somente 13, ele vai dar uma repuxada e não vai dar certo. Então, agora a gente vai trabalhar um total de 15 pontos altos. Finalizada, então, essa carreira e a próxima, que é a dos pontos altos, arremate seu fio, que eu volto pra gente trabalhar esse último bico lindo, maravilhoso aqui no nossa mandala, tá bom? Vamos lá finalizar e eu já volto. Pronto, amores, então feita aqui a nossa repetição, tá? Do V e dos 15 pontos altos. Agora, vamos trabalhar nosso último bico no amarelo. Ou a cor que vocês optaram em fazer, tá? Vamos iniciar, então, aqui a laçadinha na agulha, mais uma laçada, para iniciarmos já com um ponto alto. Vamos aqui no ponto baixo, entre os grupinhos de ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, 5 correntes, 3, 4, 5. E mais um ponto alto no mesmo intervalo. Um Vzinho. Faço 9 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada na agulha, vamos pular já lá pro próximo ponto baixo e fazer outro V. Um ponto alto. Ó, essa laçadinha vai ficar aqui atrás, tá? 5 correntes. E um ponto alto no mesmo intervalo. Vamos repetir os 9 correntes. Laçada, vou pro próximo ponto baixo. E vou repetir o V. Um ponto alto, 5 correntes e um ponto alto. Vamos fazer essa repetição até o final da nossa carreira. E eu já volto pra gente finalizar e subir com a próxima. Pronto, amores, depois que trabalhamos os Vs e as argolinhas de 9 correntes, feita aqui a minha última argolinha, vamos finalizar com ponto baixíssimo aqui no topo do primeiro ponto alto trabalhado. Ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir esse cordãozinho, que daí eu já escondo ele aqui no meio dos pontinhos que a gente vai trabalhar agora. Entro dentro do V com outro ponto baixíssimo. Agora, vou subir 3 correntes e mais um ponto alto. Vou fazer uma correntinha e a gente vai trabalhar mais 3 grupinhos de 2 pontos altos, só que fechados juntos, tá, gente? Então, vamos lá. Um ponto alto, não finalizo. 2. Agora, eu vou fechar eles todos juntos. Uma corrente. Perdão, amores, são 2 correntinhas, tá? Vou encher aqui. 2 correntinhas. Agora sim, 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes, mais um grupinho de 2 pontos altos fechados juntos. 2 correntes e mais 2 grupinhos. Aliás, mais um grupinho. Então, a gente fica com um total de 4 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. Corto aqui essa pontinha do fio.
E agora, nós vamos fazer 3 correntes. Aqui a gente tem um total de 15 pontos altos. Então, vamos localizar aqui o 8º ponto alto, tá? 2, 4, 6, 8. Então, aqui, esse 8º ponto alto é o ponto alto central. Passo a agulha sobre ele. E aqui, eu tenho as 9 correntes, eu vou localizar a 5ª correntinha. Essa aqui. Passo a agulha sobre ela também e faço um ponto baixo. Vai ficar dessa forma. Subo 3 correntes, laço, vou pro próximo V, onde vou trabalhar 4 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. O segundo grupo, 2 correntinhas. O terceiro grupo, 2 correntes. E o quarto grupo. Dessa forma, a gente vai trabalhar em cima de todos os V's. Faço 3 correntes. Localizo aqui o 8º ponto alto. 2, 4, 6, 8. Passei a agulha. Agora, eu localizo a 5ª correntinha, aqui. Passei a agulha. Puxo a laçada, um ponto baixo. 3 correntes, vou lá pro próximo V, fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no primeiro e no segundo, tá? Entre cada V, a gente vai prender com ponto baixo, aqui depois das 3 correntes, no 8º ponto e na 5ª corrente, como a gente fez aqui, tá? Vamos repetir e eu já volto para finalizar a carreira e subir com a próxima. Prontinho, meus amores, feito então todos os grupinhos de 2 pontos altos, né? 4 grupos de 2 pontos altos fechados juntos, separados por 2 correntes. E as 3 correntes e ponto baixo, pegando a argolinha e no 8º ponto de base. Ficamos dessa forma. Vamos fechar a carreira da seguinte forma. Feitas as 3 correntes, eu tenho aqui aqueles 2 pontos altos, tá? Aquelas correntes que a gente subiu e o ponto alto. Vou passar a agulha, pegando essas 2 laçadinhas aqui, saio lá no avesso, puxo a laçada, ponto baixíssimo. Assim, esse ponto fica parecido com os demais, certo? Vamos, então, subir a próxima carreira da seguinte forma. 3 correntes, que equivale a um ponto alto, e uma correntinha de intervalo. Laço. Dentro do intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente, laço. Vou pegar aqui, ó, esse segundo grupinho de 2 pontos altos, passar a agulha aqui nessas 2 laçadas, ó. Saio no avesso, busco a laçada e trabalho o ponto alto. Dessa forma. Uma corrente, dentro das 2 correntinhas, um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo grupinho, ó, passo a agulha nas 2 laçadinhas ali, lá no avesso, busco a laçada e trabalho o ponto alto. Vai ficando assim nossos pontos. Uma corrente, nas correntinhas de base, um ponto alto. Uma corrente aqui no último grupinho, da mesma forma, passo a agulha aqui pegando essas 2 laçadinhas, saio no avesso, um ponto alto, ok? Então, a gente vai ficar com 7 pontos altos separados por uma corrente. Laço e já vou lá pro próximo grupinho, tá? Sem intervalo de corrente. Venho aqui nessas 2 laçadinhas, saio no avesso e busco a laçada para fazer o ponto alto. Vai ficar dessa forma. Uma corrente, um ponto alto dentro do intervalo de 2 correntes. Uma corrente, ponto alto sobre o grupinho de 2 pontos altos fechados juntos, pegando dessa forma.
uma corrente, dentro do intervalo de 2 correntinhas, um ponto alto. Uma corrente sobre o grupinho, um ponto alto. Uma corrente no intervalo de 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente e aqui o meu 7º e último ponto alto, ó, pegando as 2 laçadinhas. Vamos fazer essa repetição por toda a volta do nosso trabalho. Lembrando que de um grupo para o outro, a gente não faz corrente. Laça e já vai direto lá para o próximo grupinho e começa a repetição, ok? Então, eu vou fazer as minhas e já volto para finalizar a carreira com vocês e a gente trabalhar, enfim, a última carreira da nossa mandala. Pronto, amores, fiz a minha repetição por toda a volta. E se a tua peça quis fechar como a minha, não se preocupe que agora nós vamos carregar de pontinho picô e vai abrir e vai ficar bem assentadinho, tá? Bem certinho. Então, fiz aqui o último grupinho. Vou fechar com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Fechei. Vou entrar aqui já no primeiro intervalo de uma corrente, fazer um ponto baixo. Subo 3 correntes, venho aqui no pezinho e faço um ponto baixo. Dentro do mesmo intervalo, outro ponto baixo, feito um picô. Vamos fazer isso em todos os intervalos de uma corrente. Um ponto baixo, 3 correntes. Fecha o picô com um ponto baixo e faça mais um ponto baixo dentro do intervalo. Já temos 2 picôs. Vou para o próximo intervalo de uma corrente. Vou repetir. O terceiro picô. Vou para o próximo intervalo. Ponto baixo, 3 correntes, fecha o picô e um ponto baixo no mesmo intervalo. Vou fazer outro picô. Gente, já fui conferir, eu falei 7, nem lembro. São 6 picôs, tá, gente? Fiquei pensando, opa, errei. Ó, último intervalo, um ponto baixo, 3 correntes, finalizo o picô, ponto baixo no mesmo intervalo. Esse primeiro biquinho está pronto. Agora, eu vou pular aqui para o próximo, no intervalo de uma correntinha entre os pontos altos. Faço um ponto baixo, 3 correntes, finalizo o picô. Ponto baixo. Vou para a próxima corrente. Ponto baixo, 3 correntes, finalize o picô, ponto baixo no mesmo intervalo. Vou pro próximo, e assim a gente vai fazer por toda a volta, gente, ficando com 6 picôs em cada bico da nossa mandala. Ou suplá. Vou finalizar aqui, só para relembrar, né, que a gente já pula já pro próximo e começa a mesma repetição. Aqui o último. Dos 6 picôs acima de cada bico da nossa peça. Ponto baixo no mesmo intervalo. Daqui, a gente já pula ali, ó, pro próximo intervalo de uma corrente. E faça essa repetição. Ó, pode ver que ela já abriu, ó. Aqui, ó, pode ver que ela tá erguidinha, mas conforme a gente faz o picô, veja que a nossa peça já assenta, fica super. Vou finalizar o meu e já volto aqui para mostrar como ele fica pronto, tá? Faça um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho baixo, arremate seu fio que estará pronto. Mas eu já volto para mostrar para vocês como ficou. E finito! Aí está nossa peça finalizada. Amores, espero que vocês tenham gostado da nossa mandala ou suplá, tá?
Depois vocês me contam aí nos comentários ou me enviem fotos no Facebook, lá no Messenger. O link estará aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Adoro quando vocês me mandam as fotos dos trabalhos que vocês fizeram através do canal, tá bom? Obrigada pela companhia e até nosso próximo Passo a Passo.